Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo, versículo 1, o julgamento do Espírito Santo. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que são, exceto a tua própria necessidade imaginária de atacar. É apenas isso que faz com que esteja disposto a te engajar em batalhas sem fim com a realidade nas quais nega a realidade da necessidade de cura, fazendo com que ela seja irreal. Não faria isso a não ser devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é, afastando-a, portanto, de você mesmo. Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgue o que não compreende. Ninguém que tenha investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. É muito interessante o curso em milagres, né? Porque se a gente fosse pensar de uma forma racional, basta a gente ouvir uma vez uma coisa para a gente assimilar, né? Desculpa, sono. Eu tenho lido bem cedinho e dormido bem cedinho, mas ontem eu dormi uma meia horinha a mais e aí acabou que interferiu no meu sono. Ninguém que tem investimento pessoal é testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Isso é muito interessante, porque, como eu falei anteriormente, talvez falar uma vez uma coisa está pronto, mas a gente precisa dessa repetição. A desconstrução de um ser ou de uma crença muito forte no ataque, no controle, na manipulação, na expectativa disso ou daquilo. Então são muitas coisas, muitas camadas que estão ali, da verdade ou da relação com as pessoas, que são batalhas, né? Que a gente traça ali. E essa desconstrução, através da repetição que o Curso Milagre vem trazendo, vai tirando defesas que a gente tinha muito fortes. Eu não sei, eu tenho sentido cada vez mais uma sensação de estar descansada, de estar menos com vontade de me envolver em coisas que eu me envolvia, tanto de conversas quanto de ação. E tá interessante isso, porque tá muito mais importante para mim o meu estado de espírito, muito mais importante. E eu vejo o quanto de coisa, não sei você, mas o quanto de coisa que eu estava acostumada a fazer que eram por medo. Manutenção de relacionamentos, atitudes, relação com a mídia social, relação com o trabalho, relação com o tempo, relação com o meu corpo. E está sendo bem interessante porque a outra realidade, que é a realidade real, que eu sempre achei que eu conhecia muito mais, a espiritual e tal e coisa, eu tô vendo que eu tô criando intimidade agora. Mas é uma sensação exatamente como o Curso em Milagres fala, que de volta para casa. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmaria que não precisa dela? E, no entanto, é o que está afirmando quando se recusa a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz é que pode ser ajudada. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerá a resposta de Deus em você. Quem te veio à mente agora? Para mim, me vieram algumas pessoas. E eu vou fazer muitas orações para que eu tenha a resposta mais alinhada. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas precisa da ajuda de Deus. Mas você precisa da ajuda do Espírito Santo. Só a apreciação é a resposta adequada para teu irmão. A gratidão é devida a ele tanto por seus pensamentos amorosos como pelo seu pedido de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência se os percebe verdadeiramente. Pronto, isso aqui explicou tudo, né?
E todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazer apenas isso. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação? Existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Existe apenas um professor da realidade que compreende o que ela é. Ele não muda propriamente acerca da realidade, porque a realidade não muda. Embora as tuas interpretações da realidade sejam sem significado no teu estado dividido, as suas permanecem consistentemente verdadeiras. Ele as dá a ti porque elas são para ti. Não tente ajudar um irmão a teu modo, porque não é capaz de ajudar a ti mesmo, mas escuta o seu chamado pela ajuda de Deus e reconhecerá a tua própria necessidade do Pai. Então até isso está falando assim que para ajudar não pode ser do jeito que você acha que tem que ajudar. Tem que ser do jeito que Deus te mostra que é para ajudar. Eu acho que a gente sabe ajudar muito pouco. Cada vez mais eu vejo isso, assim, eu tenho muitas filhas, eu tenho pessoas ao meu redor e eu sempre estou naquela postura, como eu posso ajudar? E às vezes eu me sinto impotente, às vezes eu me sinto agindo errado. E eu acho que aqui está uma resposta muito boa, né? Primeiro, não negar o auxílio. Segundo, não julgar o que não compreendemos. Porque aqui está falando que não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. E aí fala o seguinte, que negar no auxílio a qualquer pessoa é não reconhecer a resposta de Deus para você, né? E a apreciação é a resposta adequada. Quer dizer, quando a pessoa está mal, a gratidão é devida a ele tanto por seus pensamentos amorosos como pelo seu pedido de ajuda. Pois ambos são capazes de trazer amor à tua consciência. Quer dizer, amor à minha consciência, assim, que legal que essa pessoa está bem e, poxa vida, como eu posso amar mais essa pessoa para auxiliá-la? Então, assim, é um estado que a gente ainda está buscando e está chegando a nós todos coletivamente. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante. Leitura comentada da lição 167 do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios. Inspira, aprofunda, entrega. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existem dois tipos de vida, pois a vida é como a verdade, não tem graduação. É a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. Como todos os teus pensamentos, a vida não tem opostos. A morte não existe, porque o que Deus criou, compartilha da sua vida. A morte não existe porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe porque pai e filho são um. Nesse mundo parece haver um estado que é o oposto da vida. Você o chama de morte, mas aprendemos que a ideia de morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual responde quando não reage com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto, o menor olhar de reprovação está admitindo a morte. E assim negam que você vive. Uau, né? Olha só. É o alarme ao qual responde quando não reage com perfeita alegria. A morte é o alarme com o qual a gente responde quando não reagimos com perfeita alegria. Todo o pesar, toda a perda, toda a ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou um menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E assim negam que você vive. Acho que a gente quase que poderia parar aqui, né? E refletir sobre isso o mês inteiro. Pensa que a morte é do corpo, mas é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode então ser aplicado segundo a direção da mente, mas para haver mudança é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá
A essa ideia se deve a sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre você mesmo. É a razão pelo qual pode curar. É a causa da cura. É por isso que não pode morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. A ênfase que esse curso dá a essa ideia deve ser a sua centralidade, quer dizer, a fonte, né, de nós mesmos. A morte é o pensamento de que está separado do teu Criador. Então, essa é a morte. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido a causas que você não pode controlar, que não fez e nunca pode mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferente da própria origem, a parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. A morte não pode vir da vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem estender tudo que a sua fonte contém. Nisso, podem ir muito além de si mesmas, mas não podem dar origem. Peraí, que aqui passaram duas folhas. Ao que nunca lhe foi dado, assim como foram feitas, assim como foram feitas, será o que vierem a fazer. Assim como nasceram, farão nascer, e de onde vieram, para lá retornarão. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é seu estado desperto. Não pode fazer um corpo, nem habitar no interior de um corpo. Aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte. Pois a mente cria todas as coisas que são e não podem lhe dar atributos que lhe faltem, nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O oposto da vida só pode ser uma outra forma de vida, desculpa. O oposto da vida só pode ser outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou. Na verdade, não é um oposto. Então, assim, toda essa vida que a gente cria na nossa mente, controladora, cheia de dor e cheia de medo, ela é apenas uma versão, mas pode ser reconciliada. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é, mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado e tampouco naquilo que ela parece fazer quando acredita estar dormindo. Deus só cria a mente desperta. Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme, as suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá, nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição, os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estenderem-se por toda a eternidade imutavelmente. Porém, ainda dentro de si mesmo, pois estão em toda parte. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Quando a mente é apta para ser o que não é, e quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar, ou uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, o intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e que todos os eventos não estão em parte alguma, quando a mente desperta, apenas continua como sempre foi. Hoje, sejamos as crianças de verdade, não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como imaginamos. Quem pode mudar a vida para fechar os olhos ou fazer de si mesmo que não é porque está dormindo, vendo os sonhos opostos do que é? Hoje não pediremos a morte sob nenhuma forma. Tampouco deixaremos que os opostos imaginários da vida habitem um só instante onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus como ele o estabeleceu e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje. E nos seus pensamentos ele não tem opostos, compreendemos que há uma só vida e essa compartilhamos com ele. Com toda a criação e uma só vida, e essa compartilhamos com ele, com toda a criação, e também com seus pensamentos, aos quais ele criou numa unidade de vida que não pode se separar na morte e deixar a fonte de vida de onde veio.
Nós compartilhamos uma vida porque temos uma só fonte, uma fonte na qual nos vem perfeição que permanece sempre nas mentes santas que ele criou perfeitas. Como éramos, agora somos e sempre seremos. Como éramos, agora somos e sempre seremos. A mente adormecida tem que despertar ao ver a sua própria perfeição, espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que lá está refletido. E agora não é mais um mero reflexo. Vem a ser aquilo que é refletido e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Olha só, a mente adormecida vai ter que despertar ao ver a sua própria perfeição, espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que está refletido. Olha só. A gente agora não é mais um reflexo só. A gente é aquilo que é refletido e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Agora nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Fim da leitura.